Pessoal, então agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos abrir um novo projeto. A aplicação console ainda. Então, aplicação console. Vamos colocar aqui exemplo 02. Ok. Muito bem, então. Vamos definir então um int, por exemplo, no 2. Ok? Então, no 1. Recebe. Vamos colocar então convert ponto to int 32, por exemplo. Ok? De quem? Console ponto read console, por exemplo, como sendo read. Bom, nesse caso vamos colocar então console ponto write line, por exemplo. Não, vamos colocar no write. Então, entre com um número inteiro. E vamos definir aqui readline. Faltou vírgula, readline, sim, então é maiúsculo. Muito bem. Então, console.write, vamos definir aqui entre com outro número inteiro. 2 é igual a convert, ele faz uma conversão de 32 de que console.readline. Muito bem. Então eu tenho no 1 e no 2, vamos definir aqui uma variável R, ou result, por exemplo, e vamos definir o result com, por exemplo, a soma de 1 mais 2. E o resultado vamos colocar no console.writeLine, onde temos então o resultado. Aqui eu tenho 0 mais 1 é igual a 2. Ou seja, eu tenho aqui no 1, no 2 e result. Aqui, ok? Muito bem. E daí temos que definir então agora um console.readkey. Ok? Bom, vamos salvar, vamos executar. Então, por exemplo, 18, 43, eu tenho 61 e aqui. Muito bom. Então, dessa forma, eu tenho então aí as operações, pelo menos básicas, né? Eu posso fazer a multiplicação. Aqui eu posso fazer, por exemplo, o resto da divisão, que seria então, no caso, percentual, por exemplo. Ok? Então, percentual aqui seria o resto da divisão de um número por outro. Por exemplo, se eu colocar 3 e colocar 2, o resto da divisão, então no caso seria 1. Ok? Muito bem. Tendo em vista essa situação, o que podemos fazer também seria identificar algumas operações usando os operadores de comparação. Muito bem, então vamos colocar um barra
asterisco aqui, por exemplo, até o final. Aqui, asterisco barra. Bom, então podemos fazer assim, se, comando condicional, né? Por exemplo, num1 for igual a num2, operador igual, então console.writeLine, o que? Podemos colocar aqui. Então, na verdade seria 0 é igual a 1. Vamos colocar aqui /n e vamos colocar no 1 e no 2. Bom, uma outra questão é se no 1 for diferente de no 2. Então, console writeLine, o que? /n, a gente coloca aqui, no caso no 1, diferente de no 2. Então no 1 e no 2. Muito bem. Agora podemos verificar também o que? Se no 1 for maior que no 2. Então, vamos colocar console.writeLine, colocar /n, que o no 1 é maior que o no 2. Então, no 1, vírgula, no 2. Vou colocar aqui aspas. Bom, vamos copiar. Vamos copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ele pode ser maior ou igual. Maior ou igual. Ele pode ser também, nesse caso, vamos colocar então Ctrl V, ele pode ser menor, no caso, menor, ou ele pode ser menor ou igual. Ele pode ser menor ou igual. Então, basicamente eu tenho aí os elementos de comparação. Então vamos salvar. Vamos executar então, verificar se não tem erros. Ok. Bom, então, por exemplo, eu tenho 23, 32. Bom, então ele vai mostrar que 23 é diferente de 32 e 23 é menor que 32. Muito bem. Podemos então agora uma outra situação. Por exemplo, 4 e 4. Então, o 4 é igual a 4, o 4 é maior ou igual a 4 e o 4 é menor ou igual a 4. Então, significa que temos um erro aí. Aqui está o erro. Nós esquecemos de mudar aqui o sinal. Ok? Então, voltamos lá à execução. Voltamos à execução, vamos verificar aqui. Agora vamos colocar 4 e 4, e tem que dar 4 é igual a 4, 4 é maior ou igual a 4 e 4 menor ou igual a 4. Muito bem. Então, a princípio, os comandos de comparação, eles, no caso são os operadores relacionais, são esses aí.